Se eu tô falando de supere-te a ti mesmo, como que eu vou superar algo que eu não conheço? Oi, oi, gente, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo no meu, no teu, no nosso canal Supere-te a ti mesmo. E aqui a gente está dando início ao novo quadro do canal, que é Comentando Frases. Sabe aquelas frases que a gente olha na internet, no Instagram, no TikTok, enfim, e elas mexem com a gente? Ou nos livros, né? Enfim, qualquer lugar, você tá andando na rua e viu uma frase, enfim. E aí eu pensei, cara, por que não então criar um quadro no canal, né? Uma playlist, comentando frases. E a frase de hoje, ela apareceu no Instagram, rolando os stories, e essa frase chegou até mim. E deu origem, então, ao título do vídeo, que é Quem é você e como ser feliz com isso? E qual que foi a frase, enfim, o post? Foi esse post aqui. Dá uma olhada nisso daqui. O maior desafio é descobrir quem é você. E o segundo maior desafio é ser feliz com o que você descobriu. Cara, quando eu olhei isso, a minha cabeça, falei, se eu tô falando de supere-te a ti mesmo, como que eu vou superar algo que eu não conheço? Que eu não sei como é, qual nível que tá, enfim. Pensa nessa analogia comigo. Suponhamos que eu estou indo até a sua casa. E aí, eu viro pra você e tô no meio do caminho, me perco, ligo e falo, fulano, amigo, tô perdido, não sei chegar até sua casa, me ajuda. Qual que é a primeira coisa que você vai me perguntar? Ok, João, onde é que você tá? E isso me deu uma reflexão que eu falei, poxa, vocês já observaram que muitas das vezes a gente sabe onde a gente quer chegar, a gente sabe o destino, mas esquece de fazer a pergunta primordial que é, aonde é que eu tô? Quão longe eu estou daquele ponto? Porque às vezes a gente sabe, eu quero chegar, eu quero ser aquela pessoa, eu quero ter aquilo e etc. Mas a gente não para e pensa, peraí, onde é que eu tô? Quão longe eu tô dessa situação? E isso é um ponto que me fez pensar que muitas das vezes a gente quer mudar, mas a gente não consegue mudar porque a gente não tem consciência da onde é que a gente está hoje. E aí vem aquela questão, maior desafio, quem é você? E, cara, quando você para pra pensar, isso realmente é um desafio muito grande, porque se você parar e refletir um pouquinho, você vai ver que a maioria das vezes a gente faz coisas sem pensar direito, mais pelo efeito manada, todo mundo tá indo, então vamos também. Todo mundo gosta disso aqui, então eu também gosto. Se todo mundo estiver indo pro abismo, vamos indo pro abismo. É aquela ideia do sentimento de aceitação, de querer ser aceito pelo grupo e pensar o que todo mundo pensa e etc. E aí vem aquela ideia, cara, mas e a nossa vida? E a sua identidade? E a sua individualidade? Você como indivíduo, um ser individual, indivisível, enfim. Quantas vezes nós nos mutilamos para tentar nos encaixar em algo que quando você para pensar, gente, o que que eu tô tentando me encaixar, sabe? Esse grupo, esse sentimento de pertencimento aqui é composto por indivíduos que talvez não necessariamente também estão manifestando a sua individualidade, sabe? Então vem aquela questão assim, você parar e pensar, tá, quem sou eu? E aí, uma vez aconteceu uma situação muito interessante comigo, que uma pessoa chegou até mim e me perguntou quem era eu, e eu não sabia responder. No sentido assim, se eu tirasse o meu nome, a minha profissão, os meus pais, os meus irmãos, o lugar onde eu moro, onde eu nasci, o que sou eu? É, o que me deixa feliz? O que me deixa triste? Quais são minhas qualidades? Quais são meus defeitos? E o interessante de pensar sobre essa situação é o seguinte: a gente hoje eu gosto daquela ideia de que está, mas não dá uma ideia de permanência no sentido assim. Observe, deixa eu tentar estruturar esse raciocínio. Apesar do João, de 5 anos atrás, ter habitado o mesmo corpo, ele hoje, eu olho para trás, eu não me reconheço nele mais. Nos pensamentos, nos gostos, no estilo musical, na vestimenta, nos livros que eu lia, enfim. E aí, a hora que você vai parar pra pensar, você vai dizer assim, cara, ok, mudei, né? Já tem até aquela música, né? Metamorfoses ambulantes. A pergunta é, eu estou mudando pra onde? Eu tenho mudado de acordo com o que eu acredito ser legal, com o que eu acredito ser verdadeiro, ou eu tenho mudado pelo efeito manada? Pelo
o meio onde eu estou inserido, por a minha mudança, ela é consciente ou ela é inconsciente? Eu mudo porque as coisas ao meu redor estão mudando, eu mudo para me adequar? É aquela pergunta, né? Você pensa por si mesmo ou você pensa pensando nos outros, no meio, sabe? E isso é um desafio muito grande, porque quando a gente para e pensa sobre essa questão de quem eu sou e que a gente observa que a gente realmente muda e que a gente tem então mudado, a pergunta é: a gente tem mudado para o lugar onde a gente quer ir? Lembra de novo daquele exemplo, né? Você me liga, você me pergunta onde é que eu tô e onde é que eu quero ir, né? Ok, beleza, onde eu quero ir, as pessoas geralmente têm uma noção de onde querem chegar, mas tem noção do que elas estão hoje? E essas mudanças têm caminhado cada vez mais aproximando do lugar onde a gente quer ir ou tem nos afastado? E muitas das vezes, inconscientemente, a gente muda se afastando do lugar onde a gente quer chegar. E aí é onde vem tristeza, vem ansiedade e etc. Porque esses dias viraram e falaram assim: o que é felicidade? Em que momentos, em que momento você está feliz? E aí eu fui parar para pensar e falei assim, gente, aquilo que a maioria diz, né? O que a nossa sociedade hoje fala que é a felicidade, tudo. Eu fui parar para pensar e falei assim, gente, a felicidade para mim ela tá aonde? Em que momentos do meu dia eu estou feliz? Faça um exercício muito legal que é assim: terminou seu dia, feche os olhos e pense: em quais momentos hoje do meu dia eu fui feliz? Cara, quando você faz esse exercício, você vai observar que você estava feliz em momentos em que você menos esperava com coisas mais simples. No meu caso, quando eu vou deitar para dormir e eu paro para refletir sobre o dia, e aí eu paro e penso, hoje, no meu dia de hoje, em quais momentos eu estive feliz? E, cara, são situações assim tão assim aleatórias, mas que dão tão tempero para a vida. Tem uma frase também que eu gosto muito que diz assim: nós deveríamos tirar um momento do nosso dia para fazer coisas que nos lembrem o quão é bom estar vivendo, o quão bom é viver. E aí, a pergunta é: o que você faz que te deixa feliz? E muitas das vezes é o ponto. A gente sabe o que deixa a gente feliz. A gente sabe o que deixa a gente triste. Mas aí naquela ideia de seguir a maioria, de seguir o que os outros estão fazendo, a gente deixa de fazer aquilo que a gente quer. Porque, às vezes, aquilo que a gente quer fazer, aquilo que a gente quer se tornar, não está na moda. E aí aquela ideia, aquele sentimento de pertencimento, de querer estar pertencido ao grupo, de se sentir seguro, ele começa a ficar abalado. Mas se você for parar para pensar sobre isso, e querendo ou não, a base de toda essa questão é muito pensada assim: quem eu sou? Eu tenho a liberdade de ser quem eu sou, de poder manifestar isso? Ela está muito pensada no seguinte sentido: a gente tem uma ideia intuitiva de que se a gente for o que a gente quer ser, a gente não vai ser aceito. Mas esses dias eu estava pensando, você já parou para pensar que se a gente for o que a gente quer ser, a gente pode motivar as pessoas não para que elas sejam o que a gente é, não é isso. Mas elas olharem pra gente e falar, nossa, aquela pessoa tem coragem de ser o que ela é, aquela pessoa é autêntica. E aquilo meio que motivar aquela pessoa a vir a ser o que ela quer ser. Eu estava lendo um artigo científico que dizia que a honestidade, você ser honesto, ele, ao invés de gerar essa repulsão, ele promove aumento de laços. Olha que interessante isso. Que a honestidade, ela aumenta a identidade, reconhecimento dos outros indivíduos e os laços se fortalecem. E aí eu então pensei, por que não então praticar na vida e ser cada vez mais honesto comigo mesmo e com os outros? Não sendo o que os outros esperam que eu seja, mas sendo aquilo que eu sou. Tem uma frase que diz que a melhor coisa que a gente pode fazer para os outros é a gente melhorar a nós mesmos. É a gente buscar ser versões melhores de nós mesmos. Porque a partir do momento que a gente busca ser melhor, as pessoas olham, talvez pode ser que o primeiro sentimento dela seja meio de raiva ou de inveja, de falar, meu Deus, mas tem algo dentro dela que fica assim, nossa, se ele consegue, ele é ser humano, eu também sou. Ué, se ele está conseguindo mudar, eu também conseguiria. Então, há um lado nosso meio que manifesta e fala assim, cara, se o João tá fazendo aquilo, se o fulano tá fazendo aquilo, por que não então fazer, né? E aí vem esse o ponto. Só que a gente tem que tomar muito cuidado para pensar assim, o caminho que eu tô seguindo, essa mudança que eu quero propor, essa identidade que eu quero então é, fazer parte dela,
ela condiz com o meu íntimo, né? E tudo isso está ligado com a pergunta: quem é você? Né? Então, eu acho que a gente tem que tirar um momento para isso, sabe? E pensar quem eu sou, quais são as minhas dificuldades, quais são as minhas facilidades, quais são os meus sonhos, o que que eu realmente gosto de fazer, o que que me deixa feliz, o que que me deixa triste, em quais momentos eu estou em realmente verdadeira paz, assim. E isso é tão interessante porque a gente vai observar que a paz de cada um tem um seu momento, sabe? Tem pessoas, por exemplo, tem a paz no momento ali de é, uma fazendinha, um riachinho, acampando ali, e tem pessoas que estão em paz, estão na muvuca, com muita gente, e se sentem ali bem com aquilo, entendem? E, às vezes a pessoa, por exemplo, vai para uma fazenda, vai pra um sei lá, vai para um retiro e ela se sente mal, porque aquele silêncio a incomoda. Aquele momento ela fica, peraí, entendem? Então é interessante a gente parar e pensar e virar e falar assim: onde é que eu tô? O que que eu sou hoje? Porque aí vem então na sequência da frase que esse já é o maior desafio. E, então, se a gente for parar para pensar, para concluindo, né, a primeira ideia, é um desafio porque ser o que a gente é e descobrir quem a gente é, na maioria das vezes, é contra-intuitivo. É contra o que a maioria está fazendo. É contra o que a maioria espera que a gente faça. Então, realmente faz sentido que o maior desafio é descobrir quem nós somos. Aí vem o segundo, que é ser feliz com o que a gente descobriu. Que é o quê? É a gente primeiro conhecer, aceitar e depois superar. Você sabe onde você quer chegar, você tem um propósito, você tem um sentido de vida, você sabe aonde ir. Aí você pode virar para mim e falar assim: não, João, eu às vezes não sei aonde ir. Eu acredito que a vida dá muitas pistas, sabe? Por exemplo, quando as pessoas chegam pra você e viram e falam assim: nossa, você é tão bom nisso. Nossa, você fez isso. Nossa, você tem talento. A gente para pra pensar e falar: não, será que realmente eu tenho um talento pra isso? Será que realmente eu sou bom nisso daqui mesmo? E saber analisar. Eu acredito que vai dando essas dicas. As pessoas vão nos apontando dando algumas pistas ali. Enfim, então, você sabe onde você quer chegar, você tem ali um conselho, uma dica. Ok, analisando, descobrindo quem você é, você consegue ver o quão longe você está daquilo. Então você consegue aceitar. E agora é superar. E não superar os outros, mas superar a si mesmo, né? Buscando ser uma versão cada vez melhor de você. Trazer para a consciência o que você é e o que você quer vir a se tornar. E aí, realmente, ser feliz com o que você descobriu pode ser difícil, porque às vezes, ou na maioria das vezes, a gente vai descobrir que o que eu sou talvez não é o que os outros esperam que eu seja. E isso é difícil, convenhamos, né? Aí o ponto é, eu vou ser o que eu quero ser e buscar cada vez melhorar, ou eu vou me anular tentando ter uma ilusão de pertencimento ali do grupo, deixando de ser quem eu sou. Em outras palavras, se eu não vivo a minha vida do jeito que eu quero viver, quem que vai viver ela para mim? Sabe? Então, a gente tem que tirar um momento e pensar sobre isso. E aí, ser feliz está justamente nessa questão de conhecer, aceitar e superar esse ponto. E realmente é um desafio ser feliz com o que a gente descobriu. Mas aí tem uma frase que eu gosto muito que diz assim, do Chico Xavier: embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Esse é o ponto-chave. Só que para a gente fazer um novo fim, a gente precisa agora, neste momento, de mudar o rumo da nossa história. Se a gente está fazendo a mesma causa vai gerar o mesmo efeito. Se eu quero efeitos diferentes, eu tenho que ter causas diferentes. Outro exemplo clássico. Se eu quero ter limão, não adianta eu ficar plantando semente de macieira. Eu tenho que mudar. Então, por exemplo, se eu quero ser uma pessoa mais justa, uma pessoa mais bondosa, uma pessoa mais alegre com a vida, por exemplo, não adianta eu continuar ranzinza, eu acordar falando mal de tudo e de todos. Não adianta, não resolve a situação. É aquela questão, você sabe onde você quer chegar, mas você não tem consciência de onde é que você está. Você está uma pessoa ranzinza, você está uma pessoa rancorosa, enfim. Então é saber mudar. E é aquela questão, não é tipo, não,
vou ter a consciência e amanhã já vou estar ali uma pessoa totalmente diferente. Não, mas é um passo de cada vez. Numa escadaria, você não pega do topo e vai lá do lugar mais baixo e vai pro topo, né? Você sobe degrau por degrau. E eu acho que é esse o propósito, é essa a ideia da vida. Porque a gente tem um monte de perguntas e a gente vive hoje numa loucura por respostas. Já observaram isso? A gente vai para terapia, a gente vai na internet, conversa com os nossos amigos querendo respostas. Mas aí esses dias eu tava parando para pensar, gente, se a gente tivesse a resposta para todas as nossas perguntas imediatamente, primeiro, para que ia servir a vida? Se eu soubesse as respostas de tudo, então para que então viver? A vida precisa de perguntas. E mais do que tudo, mais do que saber de muita coisa, a gente precisa viver um pouquinho daquilo que a gente sabe. Porque, primeiro, veria então essa questão, né? Tipo, se eu sei de tudo, então para que eu vou viver? E segundo, será que aquilo que chegou, aquela verdade, aquilo que eu sei, eu viveria aquilo? Entendem? Então é um processo. Quantas vezes chegaram alguma informação até nós e a gente demorou para assimilar aquilo e etc. Sobre nós mesmos. Às vezes uma pessoa, nunca esqueço, uma vez, uma amiga minha, que se estiver assistindo esse vídeo, um beijo, vai saber reconhecer. Ela chegou em mim e virou e falou assim: João Vitor, você quer que as coisas sejam igual do seu jeito. E ela falou de um jeito que eu fiquei tipo assim, que eu não quis aceitar aquilo, né? Conhece, aceita e te supera. Falei, e instintivamente a ideia é você revidar e falar, não, imagina. E eu levei aquilo para casa. E eu fui processar aquilo e observei. Eu falei, gente, realmente, quando as coisas não saem como eu quero, o horário, a comida, tudo, quando não sai como eu quero, eu fico chateado. E eu falo, gente, então não vamos largar a mão e não vamos fazer? E eu fui parar pra pensar, eu falei, gente, o que é isso? Tipo, não, eu fazia isso de uma maneira inconsciente, vai, eu não parava pra pensar que, nossa, fora do meu, se não é o que eu tinha planejado, é que eu tenho excesso de planejamento, né? Se não estava dentro do que eu tinha planejado, eu já largava a mão de fazer. Eu não pensava que uma coisa causava outra. Mas eu fazia o quê? Saiu alguma coisa fora do planejado, eu falei, vamos largar a mão. E aí ela pegou e pá, falou isso. E eu, gente, dói. E aí é aquela questão, é difícil você ser feliz com o que você descobriu. Eu descobri que naquele momento eu realmente estava querendo uma parte de mim, o que eu era naquele momento, eu queria as coisas do meu jeito, controle de tudo. Se só saísse daquele planejado, o que que eu fazia? Ah, não, cancela. Então, essa é a ideia. Quem eu sou, né? E como ser feliz com isso, a gente tem que tirar o momento e pensar quais têm sido os nossos planos, os nossos objetivos, para onde a nossa vida tem caminhado. Nós temos mudado, certo? Mudamos por nós mesmos ou por influência do meio? A nossa mudança tem sido consciente? E uma vez que a gente então sabe onde a gente está, como ser então feliz com isso? Eu acho que a felicidade ela está justamente em aceitar o que a gente é e buscar melhorar. Por quê? Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Nossa, quantas reflexões. Coloquem nos comentários o que vocês acharam. Enfim, vamos cada vez mais ampliando essa discussão. Mas para o nosso primeiro vídeo, essa seria uma ideia interessante. Como superar algo que a gente não conhece. Então, espero que você tenha gostado desse vídeo, que tenha te trago aí várias reflexões. E sigamos, nos vemos no próximo vídeo. Um beijo no seu coração e até mais.